Agora, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo. Sou José Carlos Gambarini e aqui em Brasília o assunto é o fim da Lava Jato. Eu destaco o clima de guerra entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional depois da punhalada que o STF desferiu na Lava Jato, retirando da força-tarefa os casos de corrupção eleitoral, que são a razão de ser da Lava Jato. Traduzindo, o STF esvaziou a Lava Jato, que não investigará nem julgará mais os rumorosos escândalos de Caixa 2, aquele propinoduto pelo qual empreiteiras compram o passe dos políticos, enchendo seus bolsos no período das eleições. Crimes que nos últimos anos botaram atrás das grades dezenas de conhecidas figuras. O julgamento desses corruptos sai da esfera da justiça comum, como a Força Tarefa de Curitiba, e passa para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, famoso por deixar processos dormirem engavetados até os acusados terminarem seus mandatos. Ser julgado pelo TSE é o sonho de todo acusado de corrupção eleitoral. Lá tem processos de 5, 10 ou mais anos esperando decisão, que quando vier não terá mais eficácia. Esse golpe na Lava Jato acontece justo no 5º aniversário de atuação da Força Tarefa, que conquistou o respeito e a admiração dos brasileiros e que elevou à condição de heróis nacionais o juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol. Nunca antes, gente poderosa esteve presa no Brasil e condenada a penas severas. Antes, só víamos a roubalheira insana ser jogada para baixo do tapete e os corruptos se reelegendo felizes a cada 4 anos. E não é de hoje que a ação arrojada de Sérgio Moro e dos procuradores de Curitiba vem enciumando, constrangendo parte dos ministros do Supremo, incomodados com a projeção alcançada por jovens juízes, promotores e delegados federais, mas sobretudo pela eficácia das investigações que resultaram até hoje em 159 condenações. A Lava Jato foi determinante para as mudanças políticas que estão acontecendo no Brasil. Há muito tempo tramava-se dar um freio de arrumação da Lava Jato. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi tramado com esse objetivo principal. Foi fomentado com o propósito de, no lugar de Dilma, Michel Temer estancar a sangria que afligia a classe política, assustada com as delações que só se multiplicavam. Para se safarem, os empreiteiros estavam entregando os seus corruptos de estimação. E foi tensa a última sessão do Supremo. Ministros do STF com culpa no cartório estão vendo as investigações se voltarem contra eles próprios. O Congresso vai instalar esta semana a CPI Lava Toga, que promete abrir a caixa preta do Judiciário. Especialmente preocupado parecia estar Gilmar Mendes, que é suspeito de vender sentenças, de se enriquecer usando o cargo para favorecer riquíssimos criminosos do colarinho branco. E o que você vai ouvir agora, nos próximos 30 segundos, não é um barraco entre políticos e nem um trecho do seriado Chaves. É Gilmar Mendes, furioso, se dirigindo ao procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Gangster, é disso que se trata. Gangster, a ousadia desse tipo de gente desqualificada. É um covarde, gentalha, despreparada. Não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo.
A punhalada do Supremo na Lava Jato pode ser mortal, porque os condenados em Curitiba já começam a pedir a anulação de suas sentenças, agora que a Justiça Federal de lá foi declarada incompetente para julgar crimes eleitorais. É o que informa o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O que é certo é que vão existir inúmeras discussões, e a vara criminal já começou a receber pedidos agora mesmo, nesse dia, inúmeras discussões sobre a subsistência dos julgamentos anteriores, sobre a anulação dos processos e sobre a subsistência dos casos que hoje estão conosco aqui na Justiça Federal. O ambiente que a gente tinha para produzir esse trabalho foi mudado pela mudança das regras pelo Supremo Tribunal Federal e nós não podemos assegurar que os resultados agora vão ser os mesmos. Depois do atentado à Lava Jato, o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, acredita que nem tudo está perdido. Ele crê que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que está sendo analisado pelo Congresso, poderá restabelecer a competência da Justiça Federal para julgar Caixa 2 eleitoral. O que eu tenho a dizer é o seguinte, mesmo essa decisão do STF fazendo a conexão de todos os crimes para a Justiça Eleitoral, o pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro ao Congresso, ele sana isso, ele acaba com isso. Então ele retorna a competência para a Justiça Comum. E além disso, ele ainda prevê a prisão em segunda instância. Então, mais do que nunca, é hora da gente apoiar esse pacote do ministro Sérgio Moro. Eu tenho absoluta certeza que ele tem total chance de ser aprovado no Congresso Nacional e nós retornarmos com os crimes da Lava Jato a serem julgados pela Justiça Comum. Porque, de fato, não é uma questão de conhecimento dos juízes eleitorais. É uma questão de estrutura para analisar tanto que esse país foi roubado. E hoje vai ser protocolado no Congresso requerimento para a instalação de comissão de inquérito que vai investigar o STF e demais tribunais superiores, a chamada CPI Lava Toga. O nome Lava Toga sugere que muitos juízes têm aquela sua capa preta maculada por maus feitos, como o recebimento de vantagens indevidas no cargo. A proposta é do senador sergipano Alessandro Vieira. Ele explica os objetivos da CPI Lava Toga. O nosso objetivo é abrir a caixa preta desse poder que ainda segue intocado. É o único poder que segue intocado na esfera da democracia brasileira. E só existe democracia quando a transparência chega a todos os lugares. A democracia não pode ser seletiva, e nem o exercício do poder deve ser. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, os palácios do executivo, este Congresso Nacional já sentiram os efeitos da transparência e das investigações claras feitas tecnicamente. Mas quem escolhe esse sacerdócio não pode ficar rico. Se ficou rico na política é porque roubou. Se ficou rico na magistratura, está desviando da sua atividade. No serviço público em geral, não dá para enriquecer sendo funcionário público. E mesmo o ministro da corte mais alta é um servidor público. E ele tem que ser lembrado disso, e é para isso que a gente quer ter uma atuação firme do Senado Federal. Rui Barbosa, que é o patrono dessa casa, já dizia que a pior ditadura que se pode ter num país é a ditadura do judiciário, porque contra o judiciário não há quem recorrer. Nós precisamos garantir que no Brasil absolutamente ninguém esteja acima da lei. Ninguém. No dia que conseguirmos essa realidade, aí sim o Brasil será uma democracia. E quem acaba de se pronunciar sobre o atentado à Lava Jato é o senador paranaense e ex-candidato à presidência, Álvaro Dias. Álvaro Dias fala do impacto sofrido pela Lava Jato. Eu quero dizer a vocês que ainda não assimilamos esse golpe desta semana, o 6-5 lá no Supremo Tribunal Federal contra a Operação Lava Jato, aquele que eu denominei de o maior golpe contra a Lava Jato nesses últimos 5 anos. Eu venho hoje para dizer que segunda-feira eu pretendo usar a tribuna do Senado Federal para tratar deste assunto. E este tema, sem dúvida nenhuma, deverá ser o tema da hora nesta semana que se inicia. A providência adotada pelo presidente do Supremo, o Dias Toffoli, de investigar procuradores e auditores da Receita Federal, também será um dos tópicos do pronunciamento, a CPI Lava Toga e, naturalmente, esta decisão do Supremo que não pode ficar desta forma. Eu acho que é muito importante defender a Operação Lava Jato, defender as investigações, defender, portanto, instituições essenciais ao Estado de Direito, como a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça. A Operação Lava Jato é a prioridade
unidade nacional, indiscutivelmente, e nós temos que defender a sua eficácia, oferecer a sustentação política necessária para que ela possa prosseguir com eficiência. O senador Álvaro Dias completou. Mas isso não deve nos colocar longe da necessidade, de caminharmos na direção de uma nova justiça, dar sustentação à Operação Lava Jato para que continue investigando, responsabilizando civil e criminalmente envolvidos em atos de corrupção. Tudo isso é fundamental que tenha prosseguimento. E o nosso objetivo é exatamente contribuir para que a Operação Lava Jato sobreviva a todos os golpes contra ela assacados, E certamente sobreviverá e, superando todas as dificuldades, vai cumprir o seu dever até o final. Em seus 5 anos de existência completados ontem, a Lava Jato foi responsável por 159 condenações, incluindo a do ex-presidente Lula. As penas aplicadas pela Lava Jato somadas chegam a 2.300 anos de prisão para esses 159 réus. Por hoje, é isso. Este foi Brasília Chamando, de segunda a sexta, neste horário. Direto da capital do país, José Carlos Gambarini. Até lá!